Falo sobre o Flamengo, que deixou de faturar uma boa grana com o jogador, você vai entender essa história daqui a pouquinho. Falo também sobre um atleta oferecido ao Flamengo, jogador brasileiro que tem contrato com o time italiano, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, você não paga nada e ainda ajuda bastante a que a gente cresça, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio, que cogita jogar na sua arena a partir de 21 de agosto. Toda a mobilização sendo feita para que o estádio gremista volte a ter condição de jogo depois das fortes enchentes no Rio Grande do Sul. Esse confronto de 21 de agosto dependeria também da classificação do Grêmio em primeiro lugar. O tricolor que joga contra o Estudiantes nesse sábado pela Libertadores da América e precisa vencer para ser o primeiro. Só para completar, em caso de primeira colocação, o Grêmio estreia na fase de mata-mata contra o Peñarol fora de casa e decide no seu estádio. Quero contar também que o jogo entre Brasil e México, amistoso marcado para esse sábado, deve receber cerca de 100 mil pessoas. O jogo acontece nos Estados Unidos, no estádio chamado Kyle Fields. Para completar o giro de notícias, Mbappé, novo reforço do Real Madrid, já escolheu sua moradia em Madrid. É uma casa que já foi de Kaká e de Gareth Bale e que custou a ele 63 milhões de reais. Casa com 1.200 metros quadrados, 7 quartos, 11 banheiros, cinema, piscina e um estacionamento coberto para 6 carros. A piscina é coberta e é dentro da casa, tá bom? Quero te contar agora a história do Flamengo desperdiçando a chance de fazer bom dinheiro. Voltamos ao ano de 2022. O Andrés Pereira, que jogava bem no Flamengo até aquela final da Libertadores contra o Palmeiras, foi ele quem perdeu a bola para o Daverson, que ocasionou o gol do título do Verdão e o vice-campeonato do Fla. Esse lance determinou a saída do Andrés Pereira. Ele pertencia ao Manchester United. Se o Flamengo quisesse comprá-lo em definitivo, precisaria gastar mais ou menos 10 milhões de euros. O negócio foi desfeito, o atleta foi devolvido ao United e comprado na sequência pelo Fulham por 10 milhões de libras. Nesse momento, o Andrés Pereira está sendo especulado por três clubes três clubes ingleses: o Aston Villa, o Newcastle e o Tottenham. E os clubes cogitam pagar até 35 milhões de libras, ou seja, 236 milhões de reais. E é nesse ponto que eu me pego, imaginando que se o Flamengo tivesse comprado o Andrés Pereira por 10 milhões de euros, por mais que fosse difícil comprar alguém que perdeu a bola do título, é provável que com a valorização do atleta, convocação para a seleção brasileira, o Andrés estivesse recebendo uma proposta desse tamanho, talvez um pouquinho menor por não ser do futebol europeu, se mudando para o exterior, garantindo uma enorme quantia financeira para o Flamengo. Só para completar em relação ao rubro-negro, Lohan, uma das maiores promessas, a maior promessa da base do Flamengo hoje no time profissional, está de volta à equipe depois de um período de treinos com a seleção sub-20. Outra informação importante: Igor Jesus, volante que não consegue ser titular com o Tite, mas que já deixou boa impressão, está na mira do Porto de Portugal. Informação divulgada pelo Júlio Miguel Neto. Para falar agora sobre uma consulta feita pelo Flamengo, pelo menos é o que garante o empresário do Marco Antônio. Você lembra desse jogador? Meio-campista, 23 anos de idade, atleta revelado no Atlético Paranaense, vendido para o Shakhtar Donetsk. Foi comprado pela Lazio, do time ucraniano, por 45 milhões de reais, mas no futebol italiano não decolou. Tanto que ele esteve emprestado nessa última temporada ao PAOK da Grécia. A ideia da Lazio era vender o jogador para tentar recuperar parte dos 45 milhões de reais investidos. De acordo com a imprensa italiana, hoje 34 milhões de reais seriam suficientes para contratá-lo. Jogador que nos tempos de Shakhtar deixou excelente impressão e teria chamado a atenção do técnico Tite. A informação sobre um suposto interesse do Fla partiu do representante ou de um dos representantes do Marco Antônio em entrevista ao pessoal do torcedores.com. Confesso que eu gostava bastante do Marco Antônio, mas não lembro de tê-lo visto jogar nos últimos tempos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre esse jogador que pode atuar como um segundo ou terceiro homem do meio-campo. Só para completar sobre o Fla, especulação de que o Reinier voltará ao Flamengo. O jogador, que pertence ao Real Madrid, esteve emprestado ao Frosinone. O staff do atleta afirma que ele continua no futebol europeu. O Atila Zapata, like 4. Nicola, pensa comigo, o Corinthians assina o patrocínio. O Flamengo reclama por ele ter um patrocínio maior. O Flamengo ganha um novo patrocínio.
Corinthians perde o patrocínio, quem saiu ganhando? O Átila toca em mais um ponto importante. Cara, essa história da VaiDebet tem muitas arestas, né? Por exemplo, a VaiDebet está saindo do Corinthians e há enorme chance dela ir para o Cruzeiro. O Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, é muito próximo do Gustavo Lima, que é o embaixador da marca. E as partes estão trabalhando para que a VaiDebet se torne a patrocinadora master do Cruzeiro a partir de 2025. O contrato com a Betfair se encerra em dezembro. Você cita o caso do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo, no fim do ano passado, fecha com a PixBet um contrato de 85 milhões de reais por ano para o patrocínio master. Um baita valor, porque até então o Flamengo tinha mais ou menos 35 milhões do Banco BRB. Ele salta de 35 para 85. E aí o Corinthians, assim que o Augusto assume, anuncia um acordo de 120 milhões de reais por ano. Cara, aquilo foi um absurdo. Eu mesmo, quando eu noticiei, eu falei, mas espera aí, quanto desse valor é em bônus? Não tem nada em bônus, os 120 milhões estavam fechados. O Flamengo, que tinha anunciado um baita acordo, viu que o seu patrocínio ficou defasado e começou a pressionar o pessoal da PixBet para conseguir um aumento. E eles conseguiram. O Flamengo saltou de 85 para 105 milhões já nesse ano, 115 milhões no ano que vem e 125 milhões nos 2 últimos anos de contrato. E o Corinthians, que tinha os 120 milhões e que inflacionou o mercado, acaba por perder seu patrocínio master, tá? Com informações do Flamengo e também sobre Gabigol, julgamento do atacante lá na Suíça adiado. É isso mesmo, o jogador soube, ao desembarcar lá no país, ele soube que não iria ter mais a audiência. Por que será? Por que foi adiado? A gente vai explicar todos os detalhes do que pode acontecer com o atacante, se ele pode continuar jogando ou não, quando ele vai ser julgado novamente, se já tem data, até quando é a punição, caso ele continue com a punição. Nós vamos tirar todas as dúvidas envolvendo esse assunto no vídeo de agora. Vamos falar também sobre Tuller. Lembra dele, o zagueiro? Está se destacando no Vissel Kobe e ele pode dar grana ao Flamengo, é isso mesmo. Tem Cebolinha dando entrevista à Flá TV, falando sobre o duelo com o Grêmio. E tem também um assunto que eu quero abordar aqui com vocês. Cadê a isonomia do Campeonato Brasileiro? Estão prejudicando o Flamengo e ninguém fala nada. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações? É o seguinte, pessoal. Antes de falar de Flamengo, vamos falar de um outro assunto extremamente sério envolvendo o futebol brasileiro, porque o São Paulo emitiu uma nota oficial há pouco, pesadíssima, sobre as acusações de John Textor e cutucou o Botafogo no fim do pronunciamento. Vou te falar, o tal do Fatality. Já jogou Mortal Kombat? Eu jogava. O que o São Paulo fez foi bateu e no fim ainda deu Fatality. Me lembrou Mortal Kombat. Vamos lá, abre aspas. O São Paulo, mais uma vez, é obrigado a via público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e principalmente contra seus atletas. O clube não tolera que afirmações sem provas, mais uma vez, coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da justiça e sejam banidos do futebol. Por fim, o São Paulo espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Fecha aspas. Nossa, o São Paulo ainda debochou do Botafogo no fim da nota oficial. Eu já falei, vou repetir. O John Textor, o que ele está fazendo é algo extremamente grave. Ele está acusando sem provas. Novamente, ele diz que teve manipulação no jogo do Botafogo contra o Palmeiras, aquele jogo que o Botafogo ganhava até os 37 do segundo tempo, por 3-1. Tiquinho Soares, aos 37 do segundo tempo, teve a chance de fazer o quarto, perdeu o pênalti e depois o Botafogo tomou a virada. Mais uma vez, eu falo, John Textor, cuidado. Eu não sei onde você quer chegar fazendo acusações sem provas. Vamos falar de Flamengo, porque o Flamengo pode lucrar com Matheus Tuller. É o seguinte, pessoal. Tuller, cria da categoria de base do Flamengo, foi comprado pelo Vissel Kobe do Japão por 5 milhões de reais, 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% continuaram com o Flamengo. E o Tuller, inclusive,
está se destacando pelo Vissel Kobe. Ele foi eleito o jogador do mês lá no Campeonato Nacional e vários clubes estão demonstrando interesse no zagueiro, cria do Flamengo, jovem ainda, e o Flamengo pode ganhar em uma futura venda, porque o Flamengo é dono de 50% dos direitos econômicos dele. E lá no Twitter, quando eu publiquei isso, teve um seguidor meu que fez uma pergunta muito inteligente, cara, que ele perguntou o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra, para vocês verem o que ele me perguntou sobre esse assunto. Ele botou assim, é Marchon o nome dele, Felipe Marchon. Vene, dúvida legítima. Se ambos os clubes são donos de 50% do passe do atleta, o que determina o clube onde ele vai jogar? Para vocês entenderem, Vissel Kobe e Flamengo, eles estão dividindo o direito econômico. Mas quem é dono do direito federativo do atleta é o Vissel Kobe, que tem contrato com o atleta. Então, o clube interessado, vou dar um exemplo aqui, o Cruzeiro, quer contratar o Matheus Tuller. Aí vai lá e negocia com o Vissel Kobe, que é dono dos direitos federativos do atleta. Mas se o Cruzeiro pagar 10 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos, 50% cai na conta do Flamengo. Deu para entender? Espero que sim, senão eu explico novamente em um próximo vídeo. Próximo assunto aqui agora é, cadê a isonomia do Campeonato Brasileiro? É muito engraçado, né? O Flamengo é, sem sombra de dúvidas, falo sem medo de errar, o time mais prejudicado durante a Copa América. O Flamengo está perdendo 5 jogadores titulares. Pulgar, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. 5. Eu acho que nenhum outro clube tem tantos jogadores convocados. Pode até ter, mas em questão de quantidade e qualidade, eu não tenho dúvidas. O Flamengo é o mais prejudicado. Não vai ter esses 5 jogadores em pelo menos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Alguém está se juntando ao Flamengo para poder reclamar na CBF? Não. Ninguém fala de isonomia. Cadê a isonomia agora? O Flamengo está sendo super prejudicado. Ah, mas o Flamengo tem um bom elenco. E daí, só porque tem um bom elenco, ele pode ser prejudicado? Vou dar um outro exemplo aqui. O São Paulo está perdendo o goleiro Rafael, que está indo para a Copa América a passeio. Sejamos francos, pouco vai jogar, se jogar. O Atlético Mineiro está perdendo o Guilherme Arana, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O Internacional é outro extremamente prejudicado, está perdendo o Rocher, está perdendo a Ené Valência. O Borré, se eu não me engano, foi convocado, o Alário, enfim. São vários clubes prejudicados. Mas, sem sombra de dúvidas, o Flamengo é o mais prejudicado em quantidade de jogador e também qualidade de jogador. Nenhum outro time está perdendo tantos jogadores titulares em uma convocação de Copa América. A CBF é patética. Não dá para fazer um calendário como esse. E sabe por quê? Opinião, não é informação. Mas sabe por quê, na minha opinião, a CBF não mexe nos regionais, porque poderia encurtar os regionais e parar de vez na Copa América? Sabe por quê? Porque são as federações regionais que vão eleger o presidente da CBF. E é óbvio que o presidente da CBF não vai querer mexer com essas pessoas ou com essas federações. E aí eu repito, não existe isonomia no futebol brasileiro. É ridículo o que está acontecendo com o Flamengo. É ridículo. O Flamengo está sendo extremamente prejudicado. Falando do Cebolinha, que deu uma entrevista à Flá TV, está em alta, está jogando muita bola. E o próximo adversário é o Grêmio, clube que ele teve uma linda passagem, que ele tem um carinho enorme. E ele falou sobre esse duelo, que será no dia 13, tá? Quinta-feira que vem. Jogo muito especial, é um clube que eu tenho um carinho enorme também, fui formado lá, foram 9 anos da minha vida naquele clube, gratidão enorme. Até brinco com os meus companheiros que quando vai chegando perto do jogo contra o Grêmio, sinto que vou fazer gol porque realmente a lei do ex não falha. Curiosamente, nos 2 jogos que joguei titular contra o Grêmio, acabei fazendo gol. Espero que possa ser assim também na quinta-feira, está inspirado. A gente também espera, Cebolinha. E de fato, Cebolinha tem um carinho enorme com o Grêmio, eu acho que o Grêmio também tem um carinho enorme pelo Cebolinha, mas é o futebol, não tem jeito, o futebol gira, a roda gira, hoje ele está no Flamengo e sem sombra de dúvidas ele vai sempre respeitar a camisa que ele está vestindo, que no caso é o Flamengo. Vamos falar do assunto principal, o adiamento do Gabigol. Pois é, Gabigol desembarcou na Suíça e ao desembarcar ficou sabendo que o julgamento foi adiado. Motivo?
um pedido da União Federal, que é parte do processo, e alega que não foi devidamente notificada e por isso não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento e o CAS acatou. As partes foram informadas na manhã desta quinta, assim que Gabigol desembarcou na Suíça. Que patifaria, hein? Meu Deus, que bagunça, hein? Que bagunça, que falta de respeito com as pessoas envolvidas, não só com o Gabigol, não só com os advogados do Gabigol, com as testemunhas, no caso a testemunha, Márcio Tanuri, médico do Flamengo, que viajou também para testemunhar presencialmente a favor do Gabigol. Que falta de respeito com todas as pessoas envolvidas. Ah, mas o Gabigol está passando por isso porque ele fez por onde? Gente, é óbvio que ele está sendo julgado, punido, porque ele fez por onde. Mas isso não faz, isso não dá nenhum motivo para os órgãos envolvidos fazerem esse papelão, que é isso que eles estão fazendo. E aí adiaram, sem data prevista. Só vai acontecer no segundo semestre, pode acontecer em agosto, ou em novembro, ou em dezembro. E aí vocês vão me perguntar assim, beleza, Benê, se for em novembro, o que vai acontecer e a punição for mantida? Ele só vai cumprir até abril, que é quando ele teria que cumprir? Depende. Eles vão avaliar no julgamento. Se o julgamento acontecer em novembro e a punição continuar, eles podem decidir pela punição de 1 ano a partir do julgamento. É uma bagunça total. E muita gente ainda me pergunta assim, beleza, nesse julgamento, nessa audiência pode acontecer o quê, Venê? Gabigol ser absolvido ou cumprir a pena até abril de 2025 ou ser estendido até o mês do julgamento, conforme a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é o TJD-AD, no Brasil, que aplicou 2 anos de suspensão. Ou seja, a pena não pode aumentar. Depende muito se a pena vai ser até o mês que ele for julgado, entende? Se o julgamento for em agosto, até agosto do ano que vem. A ver, a esperar. Enquanto isso, o Gabigol pode continuar treinando, pode continuar jogando com a camisa do Flamengo, porque ele está sob efeito suspensivo. Inclusive, nas redes sociais, ele até postou foto lá em Paris, curtindo Paris, Champs-Élysées, uma boa rua, uma rua muito linda lá de Paris. Ele vai retornar ao Brasil nessa sexta-feira, vai se juntar ao elenco e vai continuar se preparando para o próximo duelo do Flamengo, que é com o Grêmio, no dia 13, repito, aqui no Maracanã. Fala, nação rubro-negra! Vamos falar sobre o jogão do nosso Mengão pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Na 12ª rodada, enfrentamos o Grêmio e a partida terminou em 1-1. Foi um confronto marcado pela volta do tricolor ao torneio após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Então vamos relembrar os lances. Logo no começo, aos 7 minutos, o Grêmio conseguiu abrir o placar no luso-brasileiro. Depois de um bate-rebate na área, a zagueira Tayla conseguiu mandar para o fundo da rede. Mas o Flamengo não deixou barato. Tivemos uma grande chance com a nossa lateral Raíssa, que fez uma ótima jogada e passou para Raquel Fernandes, que mandou na trave. Aos 31 minutos, a veterana Cristiane mostrou toda a sua classe com um passe de calcanhar para Gláucia, que chutou cruzado, mas a bola foi para fora. Na volta do intervalo, o Mengão voltou com tudo. Com menos de 1 minuto, a Gláucia recebeu mais um passe da Cristiane e empatou o jogo. Daí para frente foi pressão total do Flamengo em busca do segundo gol. Nossas meninas jogaram com muita raça, mas a goleira do Grêmio, Lorena, fez defesas incríveis e segurou o empate. Foi um jogo emocionante, mostrando a força das nossas jogadoras. Vamos continuar apoiando o nosso Mengão, porque esse time ainda vai nos dar muitas alegrias. Valeu, nação! Saudações rubro-negras!